Essa é a mulher mais sábia na ilha mais isolada. Ela está de férias. Essa é a montanha mais alta. Está crescendo uma árvore aqui? E essa é a capivara carteira. Uma carta! Enquanto eu estiver de férias, leia. Leia muitos livros. Leia! Leia muitos livros. Aff, que piada ruim. Eu vou começar por esse livro. Isso não é só uma história de ficção. Isso é um manifesto em defesa da subjetividade e da imaginação. Logo no início, antes mesmo de apresentar o personagem que dá nome ao livro, o narrador fala da frustração que ele sentiu ao fazer esse desenho. Isso é uma jiboia que engoliu um elefante. Mas para as pessoas sem imaginação, isso é só um chapéu. Então ele desenha o interior da jiboia. Dessa vez, os adultos entendem o desenho, mas não percebem o exercício de imaginação por trás dele. O narrador é orientado a fazer alguma coisa mais útil da vida. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Anos depois dessa frustração, esse pintor que nunca foi encontra o pequeno príncipe perdido no meio de um deserto. O menino pede que ele desenhe um carneiro, e aí o processo da jiboia se inverte completamente. O primeiro desenho de carneiro é recusado, porque o príncipe imagina que esse carneiro esteja meio velho. O segundo é recusado porque tem chifres. O único desenho de carneiro que o príncipe aceita é esse. O menino consegue olhar para essa caixa e imaginar que dentro tem o carneiro que ele quer, do jeitinho que ele quer. A mensagem dessas primeiras páginas é clara. A gente nasce com um superpoder, mas ao longo da vida vai sendo obrigado a deixar esse poder de lado. E esse superpoder se chama imaginação. Esse é o Manual do Professor Pardal, uma publicação infantil que teve sua primeira edição em 1972. Aqui dentro está escrito: em um futuro próximo, o aparelho de TV poderá estar ligado a uma grande loja de cassetes. A pessoa então escolherá entre milhares de títulos, simplesmente discando um determinado número num teledial. A videofita escolhida aparecerá na tela, dentro de casa, e a conta virá no fim do mês, junto com a do gás ou da luz. O almanaque do Professor Pardal imaginou um serviço como Netflix. Muito antes da internet está disponível para a gente. Não há criação possível sem imaginação. Tudo que é matéria agora já foi imaginação um dia. Todas as grandes invenções da história da humanidade só foram possíveis graças a um trabalho coletivo e imaginativo. Talvez o maior e mais longo desses exercícios de imaginação tenha sido o avião. A humanidade sempre sonhou em voar. Esse sonho vai longe no tempo e no espaço. Da antiga Grécia vem a lenda de Ícaro, que chega perto do Sol com asas de cera. Da antiga Índia vem a lenda de Viamana, um palácio ou uma carruagem que voa pelos céus. Esse sonho continuou vivo ao longo das eras. No século XII, um monge beneditino inglês fabricou as próprias asas. Ele pulou da torre da igreja e quebrou as duas pernas. No século XVI, graças a Leonardo da Vinci, o sonho de voar começou a sair do território da magia para entrar no espaço da ciência. Ele desenhou mais de uma máquina voadora. Da Vinci nunca saiu do chão, mas manteve o sonho vivo. Na virada do século XIX, esse sonho começou a ficar mais próximo. Mas assim como alguns dos desenhos de Da Vinci, boa parte das invenções dessa época era formada por ornitópteros, que são máquinas que voam, ou que não voam, batendo as asas. Os dirigíveis também pareciam uma aposta viável. O futuro do transporte aéreo poderia estar em qualquer uma dessas máquinas. Ninguém sabia. O avião, como a gente conhece hoje, foi um esforço coletivo que envolveu tentativa e erro. Muito erro.
Boa parte dos erros e dos acertos foi cometida na França. O Aeroclube francês foi fundado em 1898 por gente cheia de imaginação. Júlio Verne foi um dos fundadores, junto com Santos Dumont. A instituição incentivava o desenvolvimento do transporte aéreo e concedia medalhas aos pioneiros mais bem-sucedidos. Os prêmios radicalizaram a competição entre inventores aventureiros. As notícias sobre eles rodavam a França e o mundo. Era apenas natural que alguém que tivesse vivendo a infância nesse lugar e nessa época sonhasse em ser piloto. Foi o que aconteceu com Saint-Exupéry. Em 1906, quando 14 bis voou, Saint-Exupéry tinha 6 anos. Exupéry e a aviação viveram suas infâncias na mesma época. Na década de 20, a aviação já não era só um sonho de aventureiros ricos e excêntricos. Ela estava encontrando aplicações práticas, principalmente militares. Exupéry já tinha se tornado um adulto e um piloto. Ele sofreu alguns acidentes. Chegou a ter fama de ser um piloto ruim. The idea that he was a poor pilot needs to be revised. He was a decent pilot, in fact, with over 7,000 flying hours under his belt. Planes were pretty unreliable back then, which explains his frequent crashes. But as he was famous, any difficulties he had became public. Só que alguns acidentes são mais graves que outros. Em 1935, depois de pilotar por quase 20 horas seguidas na rota entre Paris e Saigon, Exupéry caiu no meio do deserto. Ele sobreviveu à queda e também a 3 dias sem mantimentos. Foi resgatado por beduínos. Esse episódio é mencionado em Vento, Areia e Estrelas. Nesse livro, Exupéry escreveu: "Olho para o céu, vejo milhares de estrelas soltas pelo universo, enquanto eu permaneço preso a essas areias. Embora meu corpo esteja aqui, um pouco de mim é capaz de viajar por esse céu e levar-me a mundos desconhecidos. Então, vejo que meus sonhos são tão reais e concretos como essas dunas, essa lua, essas coisas que me cercam." O mesmo acidente inspirou O Pequeno Príncipe, não só porque O Pequeno Príncipe também começa com um piloto perdido no deserto, mas também porque, assim como esse trecho de Vento, Areia e Estrelas, a jornada do príncipe fala da fronteira entre abstrato e concreto. Para o príncipe, essa fronteira não existe. O desenho do carneiro é um carneiro de verdade, que ele pretende levar consigo para o seu asteroide B612. Mas as pessoas que o príncipe encontra pelo caminho são diferentes. O homem de negócios conta as estrelas, mas nem pensa em atribuir qualquer significado abstrato a elas. Sobre as estrelas, o homem de negócios diz: "Coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos." Ele não quer sonhar. O geógrafo desenha mapas, mas não tem curiosidade para viajar e descobrir terras distantes. Ele se considera importante demais para viajar por aí. Na interpretação dele, esse é o trabalho dos exploradores. Ele não quer explorar. O acendedor do lampião vive preocupado com o regulamento. Ele se concentra na tarefa de acender e apagar, mas nunca se perguntou por que ele faz aquilo. Ele diz: "Não é para compreender. Regulamento é regulamento." Ele não quer questionar. Para o príncipe, a falta de vontade de sonhar, de explorar e de questionar, tudo isso é coisa de pessoas grandes. Até mesmo as gerações que leram esse livro na infância esqueceram da mensagem dele assim que se tornaram adultas. E se a gente está destinado a esquecer dessa mensagem assim que cresce, então faz sentido que ela tenha que ser relembrada de quando em quando nas adaptações do Pequeno Príncipe. Existem muitas adaptações do Pequeno Príncipe. Para minha geração, a mais marcante é essa, um anime dos anos 70 que o SBT exibiu no Brasil entre as décadas de 80 e 90.
Nessa adaptação, o príncipe é amigo de um pássaro cósmico e visita a Terra de quando em quando, conhecendo culturas regionais e tentando resolver os problemas de todo mundo que ele encontra pelo caminho, mesmo que ele tenha que lidar com os preconceitos dos adultos. O conserto desse carro irá demorar bastante. Tive uma ideia. O Sr. Harvey pode levá-lo em sua carroça. Isso não! Vão rir de mim, eu tenho que manter a dignidade, eu não sou palhaço de circo. Bem, o Sr. Harvey também não é um palhaço de circo, senhorita Marta. Existem outras adaptações e todas elas se permitem uma ou outra liberdade criativa. Esse longa de animação de 2015 foi dirigido por Mark Osborne. Esse filme retrata o mundo como um lugar cinzento, sem variedade e sem graça. Nesse mundo, o único lugar colorido e alegre é essa casa. Deve ser porque essa é a casa de um adulto que ainda guarda a mensagem do Pequeno Príncipe no coração. Quando ele conhece essa menina, ele faz de tudo para ensinar essa mensagem para ela. No meio da animação 3D, surgem as cenas do livro em stop motion. É bonito, mas o essencial é invisível aos olhos. E nesse caso, a essência está na tentativa desse velho de ensinar para a menina qual é o valor de um inutensílio. O conceito de inutensílio é obra do poeta Paulo Leminski. Inutensílio são todas aquelas coisas da vida que não têm significado nenhum. O inutensílio é brincadeira, o inutensílio é arte, o inutensílio é poesia. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê? A ideia de inutensílio aparece em momentos diferentes da obra e da vida de Leminski. Quando ele resolveu reclamar do trabalho dele numa agência de publicidade, ele recorreu à poesia, que é um inutensílio. Eu trabalhava numa agência de propaganda onde queriam que eu passasse o dia inteiro sentado. Então eu peguei um spray e fui bem na frente, tinha um muro ali que era um tesão. E escrever sentado não tem sentido, então todo mundo era obrigado a chegar todo dia e ver o que eu pensava daquele sentado, né? Leminski manteve a ideia de inutensílio sempre por perto. Um dos últimos textos dele é sobre isso. Doente, ele sabia que o fim se aproximava. Ele precisava deixar registrado o culto ao inutensílio. Então ele escreveu: nessas áreas do inutensílio, há vida além da tirania do lucro e da utilidade. Ao brincar e jogar, estamos salvos, livres e de volta. Para o Zen, é na própria vida cotidiana que está o segredo. É preciso resgatar a grandeza infinita dos gestos simples e elementares. Cuidar da vida, curtir a minúcia, lavar a própria roupa, a louça, arrumar a casa, fazer sua comida, tomar banho como quem realiza um ato sacro. Recuperar o prazer da prática dos atos primários. Dá trabalho, mas para brilhar, as estrelas têm que arder até o glorioso fim. Esse é um dos últimos textos de Leminski. O autor morreu 2 meses depois de publicar Corpo Não Mente. Junto com esse texto, ele deixou uns últimos versos. Disfarça, tem gente olhando. Uns olham para o alto, cometas, luas, galáxias. Outros olham de banda, lunetas, luares, sintaxes. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando, olhando ou sendo olhado. Outros olham para baixo, procurando algum vestígio do tempo que a gente acha, em busca do espaço perdido. Raros olham para dentro, já que dentro não tem nada. Apenas um peso imenso, a alma, esse conto de fada.
Leminski morreu em junho de 1989. Se a vida dele valeu a pena, certamente é porque ela foi dedicada ao inutensílio. De Paulo Leminski, valeu! Com Paulo Leminski Quito. Dois namorados olhando o céu, chegando à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu sei de cor. Valeu encarar essa vida que podia ser melhor. Valeu. Valeu, pessoas que mandam inutensílios para nossa caixa postal. Isso ajuda muito a gente com o material de pesquisa. Valeu, pessoas que participam da nossa campanha de financiamento coletivo. Valeu, Elvis. Valeu, Juliana. Valeu, Pedro Elias. Valeu, Luciano. Valeu, Tatiane e Bruno, na frente do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, terra do Leminski e do Meteoro. Valeu. Valeu.